A paz do Senhor, amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, que nos dá mais uma oportunidade de estar diante da sua presença. E nesta feita nós estamos aqui com muita alegria para iniciar mais um projeto do nosso setor, o Papo de EBD. Este programa que vai ao ar, antecedendo todas as aulas de escola dominical, um papo descontraído para falar da aula do domingo posterior. E conosco nessa noite, para nossa alegria, a alegria de quem está aí também nos assistindo, está conosco o nosso irmão evangelista Adalberto, superintendente setorial da Escola Bíblica Dominical, também coordenador do projeto Vem para EBD, Quem Falta Faz Falta, projeto que tem disseminado a importância da escola dominical no nosso setor, a quem eu já quero saudar com a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão evangelista Adalberto. Paz do Senhor, pastor Maurício, paz do Senhor aos irmãos. Prazer estar aqui. Quero agradecer ao Senhor pelo convite de poder participar desse primeiro papo de EBD aqui, um trabalho, um projeto novo para o nosso setor, para os nossos irmãos, os alunos e professores de Escola Bíblica Dominical. Mandar um abraço ao nosso pastor e dizer que é muito bom estar aqui participando. Amém, meu irmão. Que Deus abençoe a vida do nosso pastor Daniel Vieira Chagas, nosso pastor setorial aqui em Itapevi, bem como todos os professores, superintendentes, alunos, dirigentes de congregação do nosso setor. Que Deus possa abençoar os irmãos em nome de Jesus Cristo. Antes, irmãos, de iniciar a aula de hoje, ou o bate-papo descontraído de hoje, vamos fazer uma oração em nome de Jesus, e eu convido você que está aí a orar conosco em nome de Jesus. Bondoso Deus, eterno Pai, nós estamos aqui felizes, Senhor, com esta oportunidade de iniciar mais um trabalho para a glória do Teu nome, Senhor, e benefício da Tua obra. Que o Senhor possa nos abençoar, nos dando saúde, dando sabedoria. Abençoe o nosso irmão evangelista Adalberto, que está conosco nesta noite, neste primeiro programa Papo de EBD. Meu Deus, em nome de Jesus, que este trabalho venha, meu Deus querido, surtir grandes resultados na vida, Senhor, daqueles que porventura têm sede, Senhor, da Tua palavra. Nos abençoa, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Nós vamos estudar nesse trimestre, o quarto trimestre do ano de 2020, a fragilidade humana e a soberania divina e o sofrimento e a restauração de Jó. Este é o tema da nossa lição, do nosso quarto trimestre, aonde estaremos todos, em todas as nossas congregações, no próximo domingo, retomando as aulas presenciais no período de pandemia, e estaremos estudando a lição de número 1, o livro de Jó. Essa é a lição de número 1. Nós podemos acompanhar aqui as 13 lições que teremos no trimestre, e se Deus nos der saúde, nos der graça, nós queremos estar com vocês as 13 lições, fazendo esse bate-papo descontraído, rápido, prático, simples, mas de um cunho muito grande, didático e de ensinamento na Escola Bíblica Dominical. Então hoje nós estaremos estudando a lição de número 1, datada em 4 de outubro, que vai ser lecionada em 4 de outubro. O nosso bate-papo sempre vai acontecer antecedente à aula, para que o nosso bate-papo sirva para você também como um subsídio para a aula de EBD. Então, nós vamos estudar a lição de número 1, que é o livro de Jó. Lição de número 1, o livro de Jó. Essa nossa lição, irmãos, tem como ponto central: o livro de Jó é uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Nós, às vezes, ficamos nos perguntando as coisas da vida, sem ter resposta, as angústias, as aflições da vida. E o objetivo desse trimestre é nos trazer um consolo na alma, um conforto na alma, de que Deus está no controle de todas as coisas. E o livro de Jó vai nos ajudar a descortinar isso e mostrar que Deus tem resposta para as grandes questões da vida. Então, você que vai nos acompanhar durante esse trimestre, você que participará das aulas desse trimestre, certamente
sairá, irmãos, com um coração confortado, sabendo que Deus tem resposta para as grandes questões da vida. Nós, nessa lição de hoje, nós temos 3 tópicos para abordar. O primeiro tópico é a autoria, local e data do livro de Jó. Então, esse é o primeiro tópico. O segundo tópico é a estrutura literária do livro de Jó. E o terceiro tópico é a natureza e mensagem do livro de Jó. Então vamos fazer uma aula bem prática, didática, interagindo com o nosso irmão evangelista Adalberto sobre as questões dessa aula. Na nossa introdução, o autor vai dizer: nesse trimestre estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia, e eu corroboro com essa opinião, uma obra das mais fascinantes da Bíblia. O livro de Jó é diferente na estrutura, no estilo, no conteúdo, vai demonstrar a grandeza de Deus diante da finitude humana. Essas são as respostas que nós teremos, a grandeza de Deus diante da nossa finitude. Nós somos pequenos, mas temos um Deus grande que cuida de nós nos mínimos detalhes. Então, nós vamos abordar tópico por tópico. O nosso irmão evangelista Adalberto hoje será sabatinado aqui, e certamente Deus já tem lhe depositado uma dose de sabedoria para poder compartilhar conosco da palavra do Senhor. No tópico de número 1, meus irmãos, nós vamos ter a autoria, local e data do livro de Jó. Adalberto, a lição vai nos retratar sobre a autoria do livro de Jó. Quem foi o autor do livro de Jó, irmãos? O que nós temos aí na nossa lição sobre a autoria do livro de Jó? Bom, muito bem, pastor. A autoria do livro de Jó, ela é desconhecida, né? E aqui o autor da lição, ele vai trazer aí para o aluno, para o professor, essas curiosidades, né? Às vezes as pessoas, quando falam do livro de Jó, ou vai estudar, ler a Bíblia no livro de Jó, as pessoas tendem a se concentrar no sofrimento de Jó. E essa é uma das curiosidades importantes que o aluno pode descobrir, o professor também vai ter a oportunidade de explorar em sala de aula sobre essa questão que é pouco comentada, né? A autoria, o local, a data do livro de Jó. E aqui o tópico 1, ele vai abordar essa questão com muito detalhe. Então, para você que já é uma pessoa veterana em escola bíblica dominical, ou se você é um iniciante em escola bíblica dominical, está se matriculando e nunca se debruçou no livro de Jó, vai ter a oportunidade de conhecer com riqueza de detalhe a autoria, o comentário sobre a autoria, né, a possível autoria do livro de Jó. E o autor aqui, pastor, rapidamente, ele fala, destaca as especulações que apontam para Moisés, Eliú, que é um dos amigos, né, de Jó. Também ele aponta aqui Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras, né? Mas nada afirmado, não temos uma afirmativa sobre essa autoria. Porém, a lição também vai dizer aí, nos tópicos posteriores, aquilo que o cristianismo clássico defende e acredita ser o possível autor deste maravilhoso livro. Muito bom. Então está aí, irmãos, primeiro subtópico do tópico 1, a autoria do livro de Jó. Ela é desconhecida, há alguns que podem ser os pseudos escritores, como nos disse o nosso irmão evangelista Adalberto, que já deixou aqui para nós uma porção muito boa de ensinamento. Mas, irmão evangelista Adalberto, o tópico de número 1 também vai tratar da pessoa histórica de Jó. E o que o irmão pode falar para a gente da pessoa histórica de Jó, segundo está destacado no subtópico 2 do tópico 1? Ok, pastor. A pessoa histórica de Jó, ela é importante, essa abordagem, e o autor foi feliz com essa escolha de tratar sobre a pessoa histórica de Jó, porque algumas pessoas defendem que Jó era uma figura fictícia, fantasiosa, de que ele não é um personagem real, que ele não foi, né, melhor dizendo, um personagem real. Então, eu achei fantástico essa aula introdutória,
porque ela traz aqui ao nosso conhecimento assuntos acerca de um livro tão buscado, mas concentrado no sofrimento desse personagem Jó, trazendo aí detalhes desconhecidos por muitas pessoas. Então, a Bíblia ela traz evidências de que Jó é uma figura real, foi uma figura real, que ele existiu, e nós temos aqui textos, né, que o professor vai trabalhar isso em sala de aula, o aluno vai poder pesquisar isso melhor em casa, usando a Bíblia Sagrada. Ele vai encontrar em Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, o autor destacou aqui essa referência, e Tiago, capítulo 5, versículo 11 também. E a Bíblia evidenciando que a figura de Jó não é simplesmente uma ficção, mas ele foi um personagem real. Muito bom. Então, se porventura você tinha alguma dúvida ou escutou alguém falar sobre isso, que o livro de Jó, a pessoa de Jó é uma ficção, está aí então sendo descortinada, biblicamente falando, esta dúvida. Muito bem, irmão evangelista Adalberto. Também, no tópico de número 1, trata, além da pessoa histórica de Jó, também da terra de Jó. E o que o irmão pode comentar, segundo a lição, sobre a terra de Jó? Ok, pastor. A terra de Jó, também aqui o autor se preocupou em trazer essa abordagem geográfica, né, esse contexto geográfico que é importante para o aluno e o professor também pesquisar, se aprofundar e trazer isso para a sala de aula, para o conhecimento dos nossos alunos, que também é uma questão incomum, né? A gente não tem por costume trazer esse tipo de abordagem, e em sala de aula o aluno vai poder entender que a terra de Jó, o autor coloca aqui, segundo Jó, capítulo 1, versículo 1, ficava na terra de Uz, né? Como era uma terra real, uma terra que existiu, e os irmãos podem ver aqui na projeção aqui do nosso slide, né? Fica mais ou menos ali perto do Mediterrâneo. Nós temos ali o reino de Edom, onde estava inserida a terra de Uz. Então o professor pode buscar esses subsídios para trabalhar isso em sala de aula, de maneira trazendo essa abrangência geográfica. Deserto da Arábia, e era uma região árabe, né, pastor? Jó, ele era um árabe, porque ele era daquela região, vizinho ali da região em Babilônia. Então, basicamente é isso, essa abrangência geográfica que a Bíblia traz sobre o local aonde situava a terra de Jó. Hoje, né, Arábia Saudita, toda aquela região ali onde Jó existiu, né? Muito bom, tá vendo? Certamente você está aprendendo, deve estar aí deleitando-se deste ensinamento. Que Deus possa abençoar a sua vida. Irmão evangelista Adalberto, antes de nós encerrarmos o tópico 1, estamos aqui partindo cronologicamente, segundo está seguindo a lição. O tópico 1 também vai tratar a época de Jó. E o que o irmão pode dizer sobre a época de Jó, segundo o que está na narrativa da nossa lição? Muito bem. Há um consenso entre os comentaristas bíblicos, pastor, que a época de Jó, ela se deu ali no período patriarcal. Então, para os pesquisadores, os professores e os alunos aí que nunca ouviram e não pesquisaram ainda sobre a época de Jó, segundo essa concordância aí dos comentaristas, se deu aí no período patriarcal. Então, o autor da lição, ele foi muito cuidadoso, né, ao destacar aqui que a maioria dos comentaristas, como está aí na nossa projeção, situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal, ou seja, Abraão, Isaac e Jacó. Temos aí as referências que estão na Bíblia, né? Jó, capítulo 1, versículo 5, Jó 42, 15, Jó 42, 11. Então, o professor, os alunos vão ter aí também mais esse conhecimento acrescentado para conseguir
entender melhor essa época em que Jó existiu aí e viveu. Muito bom. Isso põe também, é claro, em linha a cronologia bíblica, uma vez que a Bíblia que nós temos em nossas mãos, ela não está listada de forma cronológica, ou seja, os livros não estão em forma cronológica. Sim. Então nós vemos lá o livro de Jó, capítulos adiante do início da Bíblia, mas o Jó, a história de Jó é narrada então, ou é vivida, acontecida no período patriarcal de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então fica também esse ensinamento sobre a cronologia bíblica, apesar do livro estar lá depois do livro de Esther, mas o acontecimento vai estar acontecendo simultaneamente com o de Abraão, de Isaac e de Jacó. Né? Muito bom. Assim, meus amados irmãos, nós concluímos o tópico de número 1. Nós estamos se utilizando do material da CPAD, que é o material base para a nossa escola bíblica dominical em nosso ministério, e estamos seguindo aqui a lição do quarto trimestre de 2020. Terminando o tópico de número 1, na nossa síntese, sintetizando esse tópico, a autoria do livro de Jó é desconhecida, mas a sua autoridade é comprovada, bem como a realidade histórica da terra de Uz no período patriarcal. Então, apesar da autoria ser desconhecida, a autenticidade é comprovada. Não é mito, não é ficção, é realidade. Deus realmente operou na vida deste homem de forma espetacular, a fim de deixar registrado nos seus escritos. Mas, irmão evangelista Adalberto, nós vamos avançando para que nós sejamos práticos, dinâmicos, com esse bate-papo descontraído sobre escola bíblica dominical. E vamos avançar então para o tópico de número 2, que vai tratar a estrutura literária do livro de Jó. Vai tratar sobre a composição e a estrutura literária do livro de Jó. No subtópico de número 1, do tópico 2, vai falar sobre duas maneiras aí que nós encontramos da estrutura deste livro, prosa e poesia, não é assim? Discorra um pouco melhor para que os nossos espectadores possam entender o que quer dizer isso e como está relatado isso dentro do livro de Jó, meu irmão. Bom, pastor, eu não tenho assim muita afinidade com a literatura, mas pesquisando aí alguns literários, basicamente a diferença entre poesia e prova é que o livro de Jó ele tem essa estrutura literária, né? Então, do capítulo 1 ao capítulo de número 3, o livro está escrito como uma prosa. E a prosa, sendo uma das estruturas literárias, é aquela escrita que ela contém ali os pontos e parágrafos, né, dentro dessa estrutura literária. E a poesia é aquela estrutura onde a escrita ela é mais rítmica, né? Ela tem um ritmo, então ela vem de forma mais poética, né? Nós temos aí o pastor Daniel que gosta de fazer a poesia, então a gente consegue observar na poesia esse ritmo, né? Mais versado. Mais versado, muito bem. O senhor colaborou muito bem com essa expressão aí. E é basicamente isso a diferença entre prosa e poesia. E o interessante é que pode ser que alguém desperte a curiosidade de questionar se essa estrutura da escrita do livro de Jó compromete a inspiração divina sobre o livro. De maneira alguma. O livro ele é inspiradíssimo e essa questão ela se dá mais na montagem, né, da estrutura desse livro, a forma literária na qual ele foi escrito, mas eu vejo que tudo dentro de um propósito divino, porque o livro de Jó é um livro que trata de um assunto muito especial para a vida humana. Então o fato desse livro ser tão especial, ele não podia ser escrito com uma estrutura comum, né? Então ele traz aí no seu bojo essa estrutura diferenciada. Muito bom. Então, prosa e poesia, nós vamos encontrar esses dois estilos de escrita
decorrente lá no livro de Jó. Vamos ver que, ao mesmo tempo que foi escrito de forma de prosa, uma forma narrada, foi também escrito em poesia, uma forma versada, tratando aí o amor de Deus com a humanidade, com o ser humano e a reverência do homem também para com Deus. Muito bom, isso é muito bom. Também no capítulo 2, ou seja, no tópico 2 aí, nós temos o subtópico de número 2, que vai tratar sobre a organização do livro, ou seja, como este livro está organizado, como é que está disposto cada tópico aí, cada parágrafo, como é que está disposto. O que a nossa lição fala sobre isso, irmão evangelista Adalberto? Muito bem, pastor. O professor que é atento a esses detalhes vai conseguir transmitir aí para os nossos alunos essas diferenças, né? E aqui, nessa organização, o autor se preocupou em destacar que, primeiro, ele coloca aqui 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos. Então, tá lá esses diálogos entre Jó e seus amigos, o conteúdo desse diálogo, a razão desse diálogo, como Jó se comporta, né, nesse diálogo, o efeito desses diálogos causado em Jó e a maneira que ele reage, porque Jó recebe esses diálogos e reflete nele de uma maneira que causa um certo impacto em Jó. A outra forma organizada, o autor coloca aqui 4 outros discursos de um quarto amigo, de um amigo jovem, Eliú, que é o último amigo que vem aí sendo o último diálogo. Depois a revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e graça. Deus se revelando e se manifestando com poder e graça. E depois o livro está organizado na humilhação de Jó diante da revelação divina e a sua duração completa, né? A sua humilhação, a restauração completa, melhor dizendo, é dessa forma que está organizado esse livro fantástico e maravilhoso, que o professor, que talvez antes não parou para observar esses detalhes, e o aluno, acredito que vão se alegrar e se maravilhar e se interessar mais e ver o quanto Deus tratou com um homem especial que foi Jó, de uma maneira especial, e também se preocupou em trazer a história vivida por Jó, esse relacionamento dele e Deus, de maneira muito especial também e organizada. Muito bom. E é curioso também dizer que na estrutura do livro, ou seja, na organização que está lá, nós vamos encontrar um monólogo, como está projetado aqui, mas vamos encontrar também um diálogo. E a partir de quando o Jó tem esse diálogo com Deus, ou seja, claro que no primeiro momento tem um diálogo com os seus amigos, no segundo momento vai fazer um discurso para o Eliú, mas quando Deus fala com Jó, é curioso que Jó ele vai responder a Deus em forma de humilhação. Ele vai dizer: olha, te conhecia de ouvir falar, agora te veio os meus olhos. Então, essa disposição, essa organização do texto mostra que quando o homem realmente tem um encontro com Deus, quando o homem ele passa a encontrar-se com Deus, ele verdadeiramente tem uma percepção diferente da própria vida. Ele diz assim: olha, eu me abomino no pó e na cinza, tá vendo? Então ele passa a ter uma percepção diferente da vida e fala: agora o Senhor fala e eu te escuto. Eu te conhecia de ouvir falar, agora te vejo os meus olhos. Então, muito bonita essa organização do livro de Jó, que nos leva a uma reflexão de pensar: será que nós tivemos mesmo esse encontro com Deus? Porque se tivemos, verdadeiramente nós vamos fazer como Jó, nos abominar no pó e na cinza, nossa humilhação pela nossa pequenez e entender a grandeza de Deus na nossa vida. Que bom, muito bom. Vamos caminhar, irmãos, adiante para o terceiro subtópico do tópico 2, que vai tratar da abundância de figuras de linguagem, porque o livro de Jó também tem muita figura de linguagem. Tem um tal de Leviatã lá, o negócio Então, o que a nossa lição fala, irmão Adalberto, sobre essa questão das figuras de linguagem no livro de Jó? Muito bem, pastor. A figura de linguagem é um recurso, né, do estilo
da linguagem que está sendo usada, né, no livro. E aqui nós podemos ver metáfora e paralelismo. E o autor ele destaca isso. E na metáfora ele coloca aqui que usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e maior vivacidade ao texto. Então veja que a metáfora ela está inserida nesse texto e ela dá uma dinâmica, né, para esse texto, a gente consegue observar. E no paralelismo é onde os elementos literários repetem-se na mesma ordem, de maneira organizada. Nós vemos aí os elementos da literatura inserida neste livro se repetindo aí de maneira muito organizada. Nós vemos muito isso. A gente pode comprovar isso lá no capítulo 7, do versículo 6, quando ele vai falar da brevidade da vida. E a gente vai ver o autor usar muito essa figura de vai e vem, né? Que é a figura do paralelismo, de andar paralelo. Muito bom. Essas são curiosidades, irmãos, do livro. Quando nós passamos a entender a estrutura, nós passamos a compreender melhor a escrita, melhor o sentido, melhor o sentimento que ali está expresso. Então, nesse segundo tópico, nós entendemos melhor sobre a estrutura do livro de Jó, a escrita do livro de Jó. E para encerrar esse segundo subtópico, a nossa síntese vai dizer: o livro apresenta uma estrutura literária de prosa, poesia, prosa. Há também o uso de metáforas e paralelismo. Então esta é a estrutura do livro de Jó, ou seja, estrutura de escrita, estrutura poética que está composta ali, expressando o cuidado do autor. Eu digo sempre que as letras expressam o sentimento e a escrita expressa o cuidado do autor. Então que Deus possa abençoar. Nós estamos caminhando para o terceiro subtópico, que é o último tópico, melhor dizendo, da nossa lição. Até aqui tem sido muito gostoso esse bate-papo, tem sido muito descontraído, e eu espero que você também aí esteja gostando deste bate-papo do programa Papo de EBD, que nós estamos iniciando hoje, para a glória do nome do Senhor. Bem, indo adiante, tópico de número 3, o último tópico desta primeira lição, vai tratar da natureza e mensagem do livro de Jó. Natureza e mensagem do livro de Jó. No subtópico número 1 do tópico 3, vai falar por que os justos sofrem. Essa pergunta poderia ser considerada a pergunta de $1 milhão. Por que os justos sofrem? Porque ninguém quer sofrer, nem os justos, nem os injustos. Agora, os justos abrem mão de regalias da vida, buscam viver uma vida regrada, uma vida piedosa, a fim de da sua justiça colher a calmaria, a fim de da sua justiça colher aquilo que está plantando. Mas muitas vezes o justo também passa por sofrimento. A Bíblia diz que o que recai ao ímpio também recai ao justo. E aí o subtópico 1 do tópico 3 vai tratar de uma pergunta: por que os justos sofrem? E está aí descrito na nossa lição. Mão Evangelista Adalberto, agora você está aí com essa responsabilidade, tá vendo? Segundo a nossa revista, o que diz a lição segundo o livro de Jó? Por que o justo sofre? Bom, pastor, eu entendo que essa questão é uma questão que a humanidade traz desde a queda de Adão. Esta é uma pergunta que perdura no meio da humanidade, né? O porquê o sofrimento do justo? Seria Deus injusto ao permitir o sofrimento do justo? Então, essa é uma pergunta que muitas pessoas faz e tem essa dúvida. E o livro de Jó vem mostrar que não é essa a intenção, não é o prazer de Deus ver o sofrimento do justo. E através da vida de Jó, nós encontramos aí a resposta. Por que o justo sofre, né? E o autor, rapidamente aqui resumindo, para a gente não tomar muito tempo, ele coloca aqui algo interessante na nossa lição. Ele diz: a questão do sofrimento do inocente
é a principal delas. Por que sofre o justo? Então é uma pergunta que, como já dissemos, a maioria das pessoas tem, né? Ou ainda, por que os ímpios prosperam enquanto o justo sofre? Uma outra questão, por isso que eu disse. E aí, diante dessas duas questões, vem uma outra questão. Seria Deus então injusto ao permitir o sofrimento do justo, né? E o livro vai dizer aqui que não é assim. Então, o autor também se preocupou em colocar aqui, os alunos vão ver em sala de aula isso, no contexto de Jó, a ideia que prevalece é de que somente os maus sofriam em consequência de seus pecados. Então, ali, a cultura que Jó tinha aprendido até ali, antes de passar por essa experiência, era a ideia de que somente aqueles que cometiam mal que mereciam o sofrimento. Então, quando ele passa a viver o sofrimento, ele não entende o porquê disso, devido ao fato dele ser um homem tão justo, ter um comportamento tão justo diante de Deus, né? E aí o autor segue aqui: se havia sofrimento era porque havia culpa do sofredor. Era esse o pensamento, era essa a ideia, não só de Jó. A gente pode aí observar no monólogo de Jó com os seus amigos, que era exatamente essa ideia que os amigos de Jó estavam tendo quando acompanharam o sofrimento dele. E essa questão desse entendimento era um entendimento equivocado, né? E aí o autor finaliza aqui esse subtópico dizendo: se havia sofrimento era porque havia culpa do sofredor. Nesse aspecto, ao longo dos seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre esta questão. Então, a partir dos próximos subtópicos, a resposta à pergunta que o senhor me fez virá à baila, né? Muito bom. Então, os irmãos fiquem aí ligados, porque vai ser descortinado isso. Bem verdade, irmão Alberto, eu me lembro, havia um ditado popular antigo que dizia que não existe pessoa boa que ela não tenha defeitos, ou seja, minha mãe costumava dizer muito isso, que não existe um bom sem falta. É muito bom deixar claro que existem as pessoas que são injustas, e aqueles que são injustos, aqueles que nós temos como os ímpios, enfim, estão vivendo na injustiça, na impiedade, e nós olhamos para eles esperando que eles escolham pelos seus feitos. E aqueles que são justos entendem que são diferentes dos ímpios porque cometem justiça. Mas os justos não devem esquecer que todo justo também peca, que não existe um bom sem falta. Todo bondoso tem a maldade, e todos que têm maldade também têm a bondade. A bondade, exato. Então, pastor, mas eu vivo injustiça. Verdade, você vive injustiça. Mas não deve esquecer que você também, eu digo sempre o seguinte, que o injusto, ele vive só na injustiça, mas o justo não vive só na justiça. Infelizmente, nós também erramos. E graças seja dada ao nome do Senhor, que justifica os nossos pecados pela lavagem do seu sangue. Mas é bom observar isso, que nós muitas vezes queremos colher apenas pelo bem que nós fazemos, mas os deslizes que nós cometemos também fazem parte da nossa caminhada, não é assim? Mas o Alberto falou que daqui a pouco nós teremos uma resposta conclusiva de por que o justo sofre. Então vamos avançar para o subtópico de número 2, que vai tratar: existe bondade desinteressada? Nos dias de hoje, será que alguém poderia fazer o bem para você e você não olharia para ele e diria: o que será que ele está querendo? Será que existe bondade desinteressada? A lição vai tratar sobre esse assunto, olhando para o livro de Jó, tendo o livro de Jó como um horizonte. E o que diz a lição, irmão evangelista Adalberto, nesse subtópico de número 2 do tópico 3? Bom, pastor, é interessante essa questão, porque a bondade desinteressada. Então, a bondade desinteressada, ela foi destacada aqui no comportamento de Jó,
em meio ao sofrimento. Porque lá no capítulo 1, quando em meio ao diálogo entre Deus e Satanás, Satanás levanta a questão a respeito desse comportamento bondoso de Jó. Ele é justo e fiel porque ele está cercado de bens. Então quer dizer, ou seja, a bondade dele é por interesse. Foi isso que Satanás quis insinuar quando Deus destaca o comportamento de Jó, sendo um comportamento admirado até pelo próprio Deus. Bom dizer, viu, irmão evangelista Adalberto, desculpe me interromper, Por favor. que é Deus que destaca Jó a Satanás. Deus diz assim, ó, vistes tu o meu servo Jó? Então é Deus que destaca o Jó a Satanás. Irmão, prossiga. Privilégio, né, de Jó. E aí o autor, ele coloca aqui, Jó era um homem agraciado com muitos bens. Jó tinha uma família formidável. Jó era cercado de muitos amigos. Jó gozava de uma boa saúde. Então, Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade desse homem, né, não subsistiria a uma prova de fogo. Então, Jó ficou no meio desse impasse entre o diálogo entre Deus e Satanás, quando Deus coloca ali os atributos, as qualidades de Jó, ele vai e diz, bom, ele tem esse comportamento satisfatório, adequado e bondoso, porque ele tem muitos bens, ele tem uma família formidável, exemplar e admirável, ele é cercado de muitos amigos, é um homem influente, e ele goza de perfeita saúde, e por isso que ele é bondoso. Então, se isso lhe for tirado, o comportamento dele vai mudar. Então, isso foi provado que o diabo, sendo o pai da mentira, estava mentindo quando ele insinuou que Jó mudaria o seu comportamento diante da afirmativa de Deus, dizendo que Jó, ele era um homem bondoso, foi um homem bondoso, independente de circunstâncias. E eu até dou aqui uma orientação aos prezados professores, que é muito bom os irmãos trazer essa reflexão em sala de aula e os alunos refletirem sobre isso, como que a sua vida diante de Deus, o seu comportamento, a sua forma de viver diante de Deus, Deus poderia dizer de você o que ele disse para Satanás de Jó, ele poderia dizer da sua vida para Satanás, e se Satanás dissesse de você o que ele disse de Jó para Deus, olha, tira do pastor Maurício os benefícios que você o cercou, será que o Maurício não vai permanecer sendo um homem bondoso? Ou o seu aluno, ou você mesmo, o prezado professor, não permanecerá bondoso se Deus lhe tirar os benefícios? Porque hoje a gente vê essa relação das pessoas com Deus. Tem muita gente que permanece na igreja, é uma pessoa bondosa e até se comporta com fidelidade perante Deus, mediante os benefícios, por conta dos benefícios que ela recebeu. E porque nós já acompanhamos, eu já pude ver algumas pessoas que quando ela começa a perder esses benefícios, o comportamento dela perante Deus muda. Já não é aquele comportamento adequado que Deus espera daqueles que o servem, né? Meu Deus. Bem, no livro de Jó nós vamos ver então como se descortina isso, se existe uma bondade desinteressada, mas o livro vai nos mostrar que Jó se comportou de forma em que o nome de Deus foi glorificado. Irmão, por mais difícil que seja a situação, que o seu comportamento seja aquele que o nome de Deus seja glorificado. Deus abençoe o evangelista Adalberto. Estamos caminhando para o fim. Temos aí o terceiro subtópico do tópico 3. E nesse terceiro subtópico, nós vamos tratar sobre pode o homem compreender a Deus? Porque isso também foi um inquirimento ali no livro de Jó. Nós vemos que em alguns capítulos Jó está querendo corrigir a Deus e falar para Deus o que Deus deveria fazer, como Deus deveria se comportar. E Deus aborda Jó dizendo, olha Jó, onde você estava quando eu formei o mundo? Né? E Jó vai começar a entender, compreender a grandeza de Deus. Agora, Jó compreende que Deus é grande,
Mas a pergunta que nós temos aqui é: o homem pode compreender a Deus? Então, irmão presbítero Alberto, nesse terceiro subtópico, o que nos diz a nossa lição sobre essa pergunta? Pode o homem compreender a Deus? Bom, pastor, aqui o aluno, o professor, terá a oportunidade de entender que é possível o homem sim compreender a Deus, o homem consegue ter essa compreensão de Deus, e Jó, com muitos questionamentos que ele levantou, que ele fez, ele chegou a esse nível de compreensão. Mas eu entendo que o que Deus, a intenção de Deus, na forma, os moldos operantes na qual Deus utilizou para trabalhar na vida de Jó, foi para que, não obstante Jó compreendesse, Jó experimentasse Deus, né? Num relacionamento muito íntimo e direto, específico com Deus, para experimentar Deus, né? Então, é uma grande lição, o autor destaca aqui, deixada por esse precioso livro. Então, o livro de Jó é um livro preciosíssimo, porque ele vai nos levar para esse nível de compreensão que muitos, talvez todos nós, precisamos alcançar. Uns já iniciaram, né, esse processo de compreensão diante das questões que se levantam acerca dos dilemas da vida, e nós vemos aqui que Jó, Deus, ele inicia esse processo, Jó passa por tudo que ele passou, e Deus conclui esse processo, e ele chega a compreender Deus, e em todo esse processo ele experimenta Deus de perto, porque a gente vê ali Deus agindo, né? Deus atuando na vida de Jó de maneira muito poderosa. E aqui eu destaco o que o autor coloca aqui: viver e experienciar Deus mudou completamente a vida de Jó. Ou seja, isso se deu pelo sofrimento, pelas experiências dolorosas, pelas perdas que Jó teve, e isso fez com que ele não mudasse o seu comportamento para com Deus, ele permanecesse justo e fiel, mas como ser humano, ele levanta suas questões, e aí Deus trabalha, e Jó passa a ter uma vida de compreensão somada às suas experiências. Eu acho muito bonito isso, é uma palavra que o irmão destacou muito bem, experiência. Muitas vezes nós queremos conhecer a Deus sem ter experiências com Ele. É necessário ter experiências com Deus. A experiência de Jó foi uma experiência de sofrimento. Sim. Mas nós podemos ter experiências de alegria, de conquistas, de felicidade, não só experiências de sofrimento, mas que em qualquer das nossas experiências nós possamos sair como saiu Jó, experimentados por Deus e firmes em Cristo. O resultado da experiência deve ser uma proximidade maior com Deus. Muito bom, meu irmão. Que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Nós vamos fazer a síntese do tópico 3 e assim estamos caminhando para o final. A síntese do tópico 3 vai dizer: a principal questão do livro de Jó é o sofrimento do inocente. O livro mostra como Jó se comporta diante da prova. Nós percorreremos mais 12 lições depois desta, e certamente você que se julga muito justo, você que se julga muito bom, você vai entender que este homem que também era justo, um homem que era bom, passou pela prova, mas lá no final desta prova, grande foi o peso de glória sobre a vida dele. E para completar, pastor, aqui essa conclusão, é aí onde nós acabamos de dar a resposta aqui, a pergunta aqui lá atrás, isso, sobre o sofrimento do justo, e aqui a gente vê a resposta dessa pergunta, né? Que não diferente da vida de Jó, o justo sofre e ele passa por sofrimento, e Deus acompanha esse sofrimento, como acompanhou o sofrimento de Jó, a fim de que o justo atinja esse nível de experiência com Deus, que experimente Deus na vida.
não obstante a compreensão teórica ou talvez teológica, né? Eu quero aqui rapidamente, já devolvo para o senhor, às vezes os nossos irmãos mais novos na fé, que vêm aí com todo vapor, com todo gás, querendo aprender a Bíblia, querendo ser inserido no contexto ministerial, só que eles esquecem de considerar que esse processo, esse período, esse dia ou esse momento de sofrimento é importante, porque é necessário que o justo passe por experiências com Deus, e a experiência com Deus ela se dá via de regra nos dias difíceis, onde Deus se aproxima, trata e trabalha aí na compreensão e no amadurecimento dessa pessoa. Muito bom. Então, irmãos, nós concluímos aqui essa lição de número 1. Que Deus possa falar ao seu coração na aula do domingo, dia 4, aos professores, superintendentes, alunos, dirigentes de congregação. Deixo aqui o nosso agradecimento, agradeço ao nosso irmão evangelista Adalberto, Eu que agradeço. superintendente da nossa escola bíblica dominical setorial em todo o nosso setor, e também coordenador do projeto Vem para EBD, quem falta faz falta, que tem trabalhado para dar estrutura e dinamismo à nossa escola dominical setorial aqui em nosso setor de Itapevi. Deixo também os nossos agradecimentos ao nosso pastor setorial, nosso pastor Daniel Vieira Chagas, também terceiro vice-presidente do nosso ministério do Ipiranga, a sua família, a sua esposa, a nossa irmã missionária Nazaré. E se Deus, irmãos, nos permitir, semana que vem nós estaremos aqui com uma lição de número 2, nesse papo descontraído, uma pré-aula no nosso programa Papo de EBD. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus. Senhor, bondoso Deus e eterno Pai Todo-Poderoso, gratos somos a Ti, Senhor, por esta oportunidade. Sou grato por receber o Teu servo, Senhor, aqui nesta noite, para este maravilhoso papo gostoso da nossa EBD, Senhor. Que o Senhor continue nos dando saúde, abençoe os professores, superintendentes, alunos, dirigentes de congregação, Senhor, que no próximo domingo retomarão, ó Deus amado, Senhor, os trabalhos da Escola Bíblica Dominical. E que seja ainda melhor, Senhor, do que era antes, Senhor, da pandemia, antes do início das paralisações. Deus abençoe o Teu povo, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos e até semana que vem, se Jesus não voltar até lá. Fiquem com Deus.